Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim, mas se não estiver, creio que vai ficar. Peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17 e 18 apenas, tá certo? Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim. Orem sem cessar. Ponto. Versículo de número 17. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que o Senhor está falando verdadeiramente ao meu e ao teu coração é que a gente precisa ser grato, independente das circunstâncias, no bom e no ruim, no pouco ou no muito. Tá certo, irmãos? Vejam bem, hoje será sobre um breve testemunho, do que aconteceu no dia de ontem comigo. Então, eu trabalho vendendo açaí na garrafa e boto ali na moto, e saio passando nos bairros. Todo dia eu faço um bairro de cada vez. Mas ontem, e assim que cheguei no bairro, eu fui o caminho todinho, fui louvando. Quando cheguei lá, eu comecei a oferecer ao pessoal. Aí eu parei de louvar, porque eu estava começando a entregar os açaí, a vender de fato. Então, no segundo cliente, aí que eu ofereci, era de uma oficina, eles não quiseram, E é tipo uma avenida. Essa tem mão e contramão. E eu tava na mão certa, da via. E eu estacionei a moto atrás de 2 carros. Então, quando eu estava saindo daquele lugar, eu olhei para um lado, não vinha ninguém. Olhei para o outro, vinha um carro bem distante. Aí vai dar para mim sair, e ir embora. Já oferecer em outro lugar, mais à frente. Aí eu peguei, puxei a moto um pouquinho. Quando eu puxei, só vi o vulto, puf, batendo em mim e na moto. Um homem veio na contramão com a bicicleta e bateu na roda da frente da moto que eu estava. Então eu tentei segurar a moto, mas não consegui por causa do peso que estava atrás do cooler. E a moto caiu no chão. E quando eu olhei para ele, a bicicleta dele tinha empenado o garfo, com a roda, foi para trás da frente e ele bateu, e capotou assim. Aí ele ficou sentindo o braço e também fez tipo um corte assim em cima dessa parte aqui dele. Irmãos, eu estava certo, mas o incrível que pareça, eu tenho muito cuidado, a prestar bastante atenção quando eu estou pilotando. Mas ontem eu não consegui ver esse homem e ele veio passando fino dos carros que estava parado. Quando eu adiantei um pouquinho a moto para sair, ele foi e bateu. Então,
eu disse a ele que não pedi desculpa, né? Eu não tinha visto ele e que ele estava errado, né, irmãos? Por estar na contramão. E ele perguntei se estava tudo bem com ele antes de olhar a moto e tal. Aí ele disse que estava tudo bem e tal. Aí pegou a bicicleta. O certo era ele pagar o que possivelmente tinha quebrado na minha moto, né, que eu ainda não tinha visto. Mas eu entendi a situação dele também. Tava com prejuízo ali da bicicleta, né? Talvez ele não tinha condição. Aí ele, tá bom, tá certo, valeu, e foi-se embora. E eu também não cobrei nada a ele. Quando eu fui olhar a moto, tava com os dois manetes da frente, embreagem e freio da frente torado, quebrado, a seta caída, o estribo onde você coloca os pés empenado, a seta assim pro lado, né, solta, e as manetes quebradas. Aí eu levantei a moto tudinho. Aí veio aquele negócio na mente. Olha, não vai dar mais para trabalhar hoje. Vai para casa. Entende, irmãos? Era como se fosse uma resistência naquele bairro para você não fazer o que você estava para ali, né, para vender, para ganhar o pão de cada dia e também ser uma bênção na vida das pessoas daquele bairro. Porque sempre eu digo Deus abençoe, obrigado, né? Eu sempre agradeço e coloco Deus nas minhas palavras. Então, não aconteceu nada comigo, glória a Deus, né, irmãos? Mas eu até pensei em reclamar. E Deus falou, em tudo dai graça, porque esta é a vontade do Senhor para com as nossas vidas. Então eu peguei a moto, né? Levei até um mecânico. O mecânico só cobrou a peça para botar no lugar e a mão de obra ele não cobrou. Ele disse que era cristão, sabe, irmãos? E eu disse, isso é um inimigo, para entristecer a pessoa. Eu contei o relato do que aconteceu comigo e ele deu o testemunho dele, que era viciado, que já foi preso, que isso, aquilo, outro, e que hoje Deus, ele está na presença do Senhor e Deus prosperou ele. E ele tem 3 casas alugadas, ele está abrindo várias lojas de moto, né, irmãos? E a minha fé foi edificada, eu também falei a ele que pregava o evangelho e ele ficou muito feliz. Então, sabe, o inimigo tenta, sabe, bloquear a gente de diversas formas. Então, agradeça a Deus, pois todos os dias nós temos um milagre de estar com vida. E é como se eu tivesse, olha, eu estou te dando mais uma chance para você fazer a diferença neste mundo mal, neste mundo caído. Irmãos, talvez não seja o que você está pensando, o que está vivendo. Talvez você esteja vivendo algo e você não esteja percebendo que você está só murmurando, reclamando, sendo que Deus está te dando a oportunidade de ser grato, porque Ele nos dá muito mais do que merecemos. Entende, irmãos? Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, sabe? Através de mim, sempre tem pessoas dizendo que Deus fala com elas através dos vídeos. E isso me deixa muito feliz, sabe?
no início de tudo, o meu pensamento, o meu desejo e as minhas orações ao Senhor era que eu ajudasse o reino de Deus com uma ou duas pessoas. Isso já seria suficiente, sabe, irmãos? E eu vejo hoje que já alcançou muita gente, até pessoas de outros países que já comentou aqui em outras línguas, em inglês, sabe? E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem operado na minha vida, por tudo que Ele tem feito através de mim. Então agradeça também. Seja grato, adore ao Senhor, glorifique a Deus com tudo que acontece na sua vida. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, nós não merecíamos a salvação. Nós não merecíamos, sabe, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mesmo assim, Ele nos amou primeiro. E esse amor me alcançou e hoje te alcança neste exato momento. Que você possa ser atraído para a presença de Deus. E não venha sair jamais, até que você morra ou até que Jesus volte para nos buscar. Amém, irmãos? Então, faça a diferença. Você precisa ser um espelho de Cristo para a sociedade, uma cópia do Senhor para o teu próximo. Então, irmãos, tudo aquilo que você vive é testemunho para contar, para edificar a vida de alguém, sabe? E o nome de Deus vai ser glorificado. Sem forçar a barra, naturalmente as coisas de Deus acontecem, tá certo, irmãos? E Ele sempre nos retribui mais do que merecemos. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha edificado a tua fé. Fiquem na paz de Cristo e Deus abençoe a todos sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Jesus, pelo livramento que tem me dado e tem dado aos meus irmãos do outro lado da telinha. Senhor, pareceu pequeno, mas imagine se o Senhor não estivesse permitindo isso acontecer na minha vida no dia de ontem, para que algo pior não acontecesse mais à frente, depois daquela situação. O Senhor me prendeu naquele momento, naquele lugar ali, por alguns minutos, pois poderia ter acontecido algo muito pior, um carro batido em mim, eu ter sofrido lesões, algo do tipo, e eu só tenho a te agradecer, porque eu sou limitado, eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou pecador. Perdoa os meus erros, meus defeitos, me ajuda a melhorar, a ser um exemplo teu na vida das pessoas. Jesus, tem misericórdia de mim e de todos aqueles que estão à minha volta. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor está vendo lá na frente, quanto eu só estou enxergando agora. Então, obrigado pelos livramentos que eu não consigo nem ver e também pelos que eu consigo enxergar. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. É isso que eu te oro e também já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fiquem na paz de Cristo. Até a próxima mensagem. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Fica na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Tchau!